Pessoal, começando o nosso videozinho sobre ações. Aqui a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, o que é uma ação? Segundo, quais são os tipos de ações que nós temos? Sim, nós teremos duas espécies de ações: ações ordinárias e ações preferenciais. Mas antes disso, para começar a entender ações, enfim, nós precisamos entender quem é a sociedade anônima e quais títulos efetivamente ela pode emitir para captar recursos. É isso que a gente vai fazer com a ajuda dos nossos slides, olha só. Então aqui nós temos uma sociedade anônima, a famosa sociedade anônima. Primeiro, o que é uma sociedade anônima? Uma sociedade anônima é uma empresa como qualquer outra. A única peculiaridade da sociedade anônima é a sua forma de constituição. Pensa comigo. Eu posso abrir uma empresa e formalizar ela juridicamente de duas formas mais tradicionais. A primeira forma é uma empresa individual. A empresa que eu utilizo, por exemplo, para vender esses cursos é uma empresa individual. É Eduardo P. Pinto Treinamento, uma empresa individual. Eu sou o dono da empresa. Eu tenho também, muito tradicional, a sociedade limitada. Uma limitada tem no mínimo 2 sócios, é o Pereira e o Santos. Sociedade limitada. Quando o Pereira e o Santos se unem para formar uma empresa, eles lavram lá o chamado contrato social. No contrato social vai o nomezinho do Pereira e vai o nomezinho do Santos. Eduardo, numa limitada, um novo sócio pode entrar? Pode. Se o Pereira quiser sair, ele pode sair? Pode. Se o Santos quiser vender a participação dele para outra pessoa, pode? Pode. Tudo pode. O grande problema é que nós temos uma chacrinha aí no meio. Sempre que entra um novo sócio ou sai um sócio atual, isso gera uma alteração no contrato social. Porque na sociedade limitada eu consigo comprovar que eu sou dono, que eu sou sócio, mostrando o meu nome no contrato social. Para eu mostrar, para eu comprovar que eu sou dono de uma limitada, eu pego o contrato social e falo, ó, tá vendo? Ó, eu sou o Pereira, tá aqui o meu nome. Perfeito? Mas isso gera muitos desdobramentos negativos, muita necessidade de formalização. Para simplificar isso, foi criada a sociedade anônima. A sociedade anônima fala o seguinte: eu não vou colocar lá no documento de constituição da empresa que o sócio é o Eduardo, é o Guilherme, é a Mariana, é a Sofia. Eu não vou colocar o nome dos sócios. Esta sociedade, olha só, vai ser anônima. Olha só como o nome é bastante intuitivo. É a sociedade anônima porque eu não determino, eu não nomeio quem são os sócios. Bacana, Eduardo. Se eu não coloco no documento de constituição da empresa que o sócio é o Eduardo, é o Guilherme, a Mariana e a Sofia, como é que eu vou comprovar que eu sou acionista dessa empresa? Para comprovar que você é acionista da empresa, vai ter um título de propriedade. Se você tiver esse título de propriedade, você é dono de um pedacinho da empresa. Esse título de propriedade que formaliza que você é dono literalmente de um pedacinho da empresa são as nossas famosas ações. Então, olha só, a gente já começa entendendo que uma ação é um título de propriedade. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando literalmente um pedacinho da empresa. Estou me tornando dono de um pedaço da empresa. E claro, vou ter direitos de dono, vou ter direito à participação nos lucros, vou ter direito a voto, enfim. A ação é o título de propriedade que formaliza que o investidor é dono de um pedacinho da empresa. Por isso que eu chamo esta sociedade anônima também de sociedade por ações. Por que sociedade por ações? Porque ela é constituída, a sociedade anônima é constituída por várias açõezinhas. E olha como isso facilita um monte a vida do investidor, do dono da empresa. Se eu sou acionista, por exemplo, da Petrobras e quero vender as minhas ações, é simples. Eu vou lá na bolsa, coloco as ações à venda e vendo.
vendo as minhas ações para você que está aí do outro lado da tela. Muda alguma coisa para a empresa? Não, para a empresa não muda nada. Eu nem preciso bater lá na porta da Petrobras e falar, vou deixar de ser acionista. A Petrobras fala, faz o que tu quiser, porque a Petrobras é uma sociedade anônima. O dono da empresa, o dono de pedacinho da empresa vai ser um investidor que tem as ações. Perfeito? Eduardo, então agora entendi que uma sociedade anônima é uma empresa como qualquer outra, só que constituída sob a forma jurídica específica de sociedade anônima, que a propriedade é formalizada pelas ações. Bueno, mas essa empresa precisa de recursos. Imagina que eu tenho aqui a Petrobras, a Ambev, a Magazine Luiza, a Loja Renner, precisando captar recursos. O que essa empresa pode fazer para captar recursos? Bom, ela pode ir no banco, pedir dinheiro emprestado, mas esta sociedade anônima, geralmente, ela é uma empresa muito grande. Logo, quando ela precisa de capital, ela precisa de um volume muito grande de capital. O banco não seria uma alternativa. Esta sociedade anônima, ela pode captar o dinheiro diretamente do investidor, através da emissão de títulos. Quais são os títulos que a sociedade anônima pode vender? Bom, o primeiro título que a sociedade anônima pode emitir, veja, a sociedade anônima vai ser uma emissora. Ela vai emitir o título com a finalidade de captar recursos. O primeiro título que a empresa pode emitir para captar recursos são as nossas ações. Quando ela emite ações, ela está vendendo um título de propriedade. Logo, este investidor aqui, o que está na outra ponta, quando ele compra uma ação da empresa, ele vai se tornar proprietário, ele vai se tornar, entre aspas, dono sócio da empresa. Vai ser o sócio da empresa. E claro, vai ter direitos de sócio, participação nos lucros principalmente. Agora, uma sociedade anônima, ela também pode pedir dinheiro emprestado. Como assim, Eduardo? Ela pode literalmente falar, investidores, vocês me emprestam recursos? Claro que ela vai ter que formalizar essa operação através da emissão de um título. Há necessidade de um título que formalize esse pedido de empréstimo. O título que vai formalizar esse pedido de empréstimo são as nossas debêntures, que nós também veremos ao longo do curso, que são as nossas debêntures. Veja a diferença. Quando o acionista, o investidor, compra uma ação e se torna acionista, ele se torna sócio da empresa, dono da empresa. Agora, este investidor que compra uma debenture, ele está emprestando dinheiro para a empresa. Lembra, debenture é igual a empréstimo. Logo, este investidor, quando compra uma debenture, ele vira um credor. Olha só, ele vira um credor da empresa. Vira um credor da empresa. Enquanto credor da empresa, por exemplo, qual o principal risco que ele corre? Exatamente, ele vai correr o risco de crédito. Aqui, olha só, enquanto credor da empresa, o nosso amigo vai correr o risco de crédito, o risco da empresa dar um calote. E enquanto acionista, a gente vai ver que o principal risco que ele corre vai ser o risco de mercado, que é o risco das ações variarem enlouquecidamente lá no mercado de bolsa, na nossa B3. Tá, Eduardo, mas toda sociedade anônima é igual? A gente vai ver que não. As sociedades anônimas são divididas em sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada. Qual a diferença entre uma e outra? A sociedade anônima aberta, ela pode fazer o que a gente chama de oferta pública. Como assim oferta pública, Eduardo? Quando uma sociedade anônima aberta emite ações, debêntures e valores imobiliários, ela pode vender para quem quiser comprar. Eu, você, qualquer um de nós pode ir lá e comprar ações da Petrobras, porque ela é uma sociedade anônima aberta. Ela pode fazer uma emissão pública. Ela tem os seus valores mobiliários. Olha só,
quando uma debênture, uma nota promissória é emitida por uma sociedade anônima aberta, esses títulos são considerados valores mobiliários e podem ser negociados no mercado, ou seja, permite a negociação no mercado e, em particular, na Bolsa de Valores e no mercado de balcão organizado. Claro, para ter os ativos, as ações, principalmente negociadas lá na Bolsa, esta sociedade anônima aberta, ela precisa ter registro, a sociedade anônima aberta precisa ter um registro na CVM. Veja, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, entidade supervisora, só vai supervisionar a sociedade anônima aberta. A sociedade anônima fechada também pode emitir debêntures, também pode emitir ações? Pode, só que ela não vai poder fazer uma oferta pública, ela vai fazer uma ofertinha privada. Uma oferta privada, uma oferta restrita, um pequeno grupo de investidores e, para prova, as suas ações, por exemplo, não estão em negociação na Bolsa. Não podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Ah, bacana! Então eu tenho uma sociedade anônima aberta e uma sociedade anônima fechada. Importante essa distinção também para fins de prova e para fins de entendimento. Logo, Eduardo, todas aquelas ações que estão hoje negociadas na Bolsa são de sociedades anônimas abertas. A Magazine Luiza é sociedade anônima aberta, a Ambev, a Vale, a Petrobras, a Natura, todas elas são sociedades anônimas abertas. Fizeram oferta pública, podem fazer novas ofertas públicas e têm os seus valores imobiliários negociados no mercado, principalmente no mercado de bolsa. Agora a gente começa a entender de fato o que é uma ação e quais são os direitos que o acionista vai ter. Uma ação, primeira coisa que a gente tem que lembrar lá na hora da prova, é um título de propriedade. O sujeito, quando compra uma ação, se torna proprietário de um pedacinho da empresa. Ele vai ser, olha só, dono, ele vai ser sócio da empresa. Logo, ele vai ter vários direitos. Pensa comigo. Me tornei sócio de algum empreendimento aqui na minha cidade. Qual o principal direito que eu vou ter? Bom, eu me tornei sócio para participar nos lucros. Isso, da mesma maneira que você se tornou sócio aí de um salão de beleza e recebe participação nos lucros, quando você compra uma ação da Petrobras, você se torna sócio da Petrobras e vai ter também a participação nos lucros da empresa. Perfeito? Então aqui o sócio também vai ter participação nos lucros. Perfeito? Bacana? Olha só. Outro ponto importante que vale a pena a gente já destacar desde o início. Quando você se torna sócio de algum empreendimento, você é dono, você não está emprestando dinheiro para aquele empreendimento. Logo, como a gente já destacou, ações não têm risco de crédito. Você não vai ter risco de crédito quando compra uma ação, porque você está comprando um pedaço da empresa, você não está emprestando dinheiro para a empresa. E olha só a definição de ação, olha só. Definição. Uma ação é a menor parte do capital social de uma sociedade anônima, de uma sociedade por ação, de uma companhia. É sinônimo, tá, pessoal? Sociedade anônima também pode ser chamada de sociedade por ações e os mais antigos chamam de companhia. Antes a gente tinha, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce. Hoje é simplesmente Vale, mudou o nome, perfeito? Então, a definição de ação, questão de prova, uma ação é a menor parte do capital social e a gente já vai explicar isso com maiores detalhes de uma sociedade anônima. E claro, enquanto acionista, eu vou ter vários direitos. Os dois principais direitos que eu vou ter enquanto acionista
que são direitos de dono, é o direito de participação nos lucros e o direito a voto. A gente vai ver que o direito a voto eu posso ter ou não ter, eu posso abrir mão desse direito a voto, por exemplo. Mas do direito de participação nos lucros, não. O direito de participação nos lucros é sagrado. Eu sempre tenho. Vamos entender, então, essa definição de ação aqui, que nós já vimos que cai na prova? Pensa comigo. Olha só, vamos pegar um slide em branco. Pensa comigo, ó, respira e olha para mim. Imagina que eu quero abrir uma escola. Vou pegar uma escola aqui como exemplo. Uma escola de educação infantil que dá bastante dinheiro lá, eles cobram um olho da cara, tá? Bacana. Então, a nossa escola vai ser Escola SA. Só que para abrir uma escola aqui na minha cidade, eu preciso, uma escola boa, tá? Eu preciso de R$1 milhão. Com esse valor eu consigo contratar os professores, os outros prestadores de serviços, consigo mobiliar tudo bonitinho, consigo alugar o prédio, fazer os ajustes que precisam ser feitos, enfim, eu preciso de R$1 milhão. Eu preciso captar esse R$1 milhão. Onde que eu posso ir para conseguir essa grana? Bom, eu posso ir no banco. O banco vai olhar para mim e vai falar, não, Eduardo, o que é isso? Um projeto do nada, tu quer R$1 milhão? Não vou te emprestar. Daí eu, putz, grila. Tá, Eduardo, tu pode captar dinheiro emprestado de investidores. Mas dinheiro emprestado é meio ruim. Por quê? Porque mais dia, menos dia, eu vou ter que devolver esse dinheiro acrescido de juros. Então eu não quero dinheiro emprestado. Eu estou atrás de sócios. Eu estou atrás de sócios. Ah, Eduardo, por que tu não pega R$1 milhão e coloca no negócio? Porque eu não tenho R$1 milhão. Vamos supor que eu só tenha 100 mil. Eu preciso de outros 900. Daí o que eu faço? Eu vou atrás das pessoas que têm grana na cidade, chego para elas, falo do negócio e pergunto no final da conversa, vocês querem ser meus sócios? Vamos supor que eu consegui, eu e mais 9 interessados em serem sócios deste empreendimento, deste negócio. Eu posso representar uma empresa por ativo, passivo e patrimônio líquido. Na prova não precisa se preocupar, não cai contabilidade. Aqui é só para a gente entender alguns pontos importantes. Olha só, o dinheiro, pessoal, o dinheiro que os sócios põem na empresa vai para uma continha chamada capital social. E olha como o nome é bem intuitivo. O capital social, como o próprio nome sugere, o capital social, como o próprio nome sugere, é a grana, são os recursos aportados na companhia pelos sócios. Então, são os recursos aportados, claro, no primeiro momento, aportados na companhia. Lembra que companhia é sinônimo de sociedade anônima, pelos sócios. E a gente sabe que na sociedade anônima os sócios são os acionistas. Bacana, Eduardo, é bem intuitivo isso, exatamente. Capital social é o capital, são os recursos aportados na companhia pelos sócios. Então, se no capital social estão os recursos aportados na companhia pelo sócio, olha só, aqui eu tenho o capital social. Bacana? Aqui é o meu capital social. Esse capital social é dividido em quantas partes? Eduardo, em 10 partes. Cada um dos sócios tem uma parte. Então, ele vai ser dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partezinhas. Olha só, a partir de agora, cada uma destas partezinhas do capital social a gente vai chamar de ação. Olha só como é fácil da gente lembrar lá na hora da prova. Cada partezinha do capital social a gente chama de ação. Por isso que anteriormente nós definimos uma ação como? Uma ação é a menor parte. Lembra da definição anterior? Uma ação é a menor
parte do capital social de uma sociedade anônima. De uma sociedade anônima. Uma sociedade anônima ou uma sociedade por ações. Ah, bacana, Eduardo. Agora eu entendi aquela definição. Logo, sempre que cair na tua prova capital social, partezinha do capital social, uma parcela, uma parte do capital social é representada pela ação. Quando eu aporto, eu acionista, eu sócio, aporto dinheiro dentro da empresa, esse dinheiro vai para uma continha chamada capital social. E eu recebo um pedacinho desse capital social. O pedacinho do capital social, agora a gente está careca de saber que é uma ação. Ah, então se eu tenho uma ação, eu tenho um pedacinho do capital social e, por conseguinte, um pedacinho da empresa. Sou dono, sou sócio de um pedacinho daquela empresa. Enquanto sócio, eu vou ter um direito muito importante, que é o direito de, olha só, enquanto sócio, enquanto detentor da ação, enquanto dono de um pedacinho da empresa, eu vou ser também dono de uma parcela do lucro gerado pela empresa. Como assim, Eduardo? Ah, enquanto acionista, eu vou ter o direito de participação, nos lucros. Enquanto dono, eu tenho direito à participação nos lucros. Como se dá essa participação nos lucros? Ó, respira e olha para mim. Sempre que a sociedade anônima gerar lucro líquido, feitos os ajustes contábeis lá que precisam ser feitos, enfim, não nos interessam. Fato é, para a nossa prova, se a empresa gerou lucro líquido, uma parcela deste lucro líquido, a empresa deve pagar a quem? Ao acionista. Eduardo, isso é obrigatório ou facultativo? É obrigatório, não tem não querer. A empresa é obrigada a pagar uma parcela do lucro líquido aos acionistas. Esta parcela do lucro líquido paga aos acionistas, a gente chama de dividendos. Olha só, estes são os famosos dividendos. Logo, dividendo é uma parcela do lucro líquido, paga aos investidores. Qual investidor? Ah, o investidor que detém as ações, aos acionistas. Então, imagina o seguinte, exemplo, no primeiro ano, a empresa, a nossa escola SA, deu um lucro de 100 mil. Foi 100 mil reais de lucro. O dividendo mínimo é de 25% nessa empresa. Ah, Eduardo, como é que eu sei o dividendo mínimo da empresa? Olha só, toda empresa, quando é constituída, ela tem um documento de constituição, dizendo como ela vai funcionar, enfim, quantas ações ela tem. Todos os pontos de funcionamento e características da empresa estão num documento chamado Estatuto. É o Estatuto da empresa. Nesse Estatuto tem o dividendo mínimo. Esse dividendo é mínimo. A empresa, se quiser, pode pagar mais. Vai lá na Assembleia Geral, enfim, discute, pode pagar mais. Porém, imagina que aqui o mínimo é 25%. Então, 25% de 100 mil é 25 mil. 25 mil reais vão ser pagos a título de dividendo. A quem? Aos nossos amigos acionistas. Como são 10 acionistas aqui numa conta de padeiro, cada um leva R$ 2.500 para casa. Esses R$ 2.500 ele recebeu a título de dividendo. É uma parcela do lucro líquido paga aos acionistas. O outro direito que eu tenho, Eduardo, enquanto dono, é o direito a voto, não é? Ah, esse direito tu pode ter
ou não ter. Ou ter de maneira ampla e restrita e ter de maneira restrita. Como assim? As ações, elas são classificadas em duas espécies. O critério de classificação é quanto a o direito a voto. Então o direito a voto eu posso ter ou não ter, é isso? É exatamente isso. Por exemplo, as ações ordinárias dão direito irrestrito a voto. Eu vou poder votar aonde, Eduardo? Eu vou poder votar lá na Assembleia Geral da companhia. Pode ser ordinário, extraordinário, enfim. Sempre que a companhia quer fazer algo, por exemplo, comprar subsidiárias lá fora, fazer expansões, emitir debêntures, emitir ações, isso tem que ser votado. Os donos da empresa, que são os acionistas, têm que manifestar a sua posição. Como que o dono, o acionista, manifesta a sua posição? Através do voto. Se eu sou um acionista ordinário, eu vou ter direito irrestrito a voto. Eu, enquanto acionista ordinário, eu posso votar em todas as assembleias gerais. Esse meu direito é irrestrito. E lá na prova lembra o seguinte, uma ação ordinária e uma ação comum, que estão em todos os direitos. A gente usa o termo ordinário de maneira pejorativa no Brasil, mas uma coisa ordinária é uma coisa comum. Uma ação ordinária é uma ação comum que tem todos os direitos, inclusive o direito a voto. Já uma ação preferencial, veja bem, uma ação preferencial, ela pode não ter direito a voto ou pode ter esse direito a voto restrito. Tá, Eduardo, como é que eu vou saber se ela tem direito a voto restrito ou se ela simplesmente não tem nenhum direito a voto? Você vai ter que ir lá no estatuto da empresa. Então, cuidado com isso. Para fins de prova, geralmente eles simplificam. Uma ação preferencial é aquela que não tem direito a voto, mas ela pode ter direito a voto, mas um direito a voto restrito. Perfeito? Quem tem direito a voto irrestrito? Uma ação é igual a um voto, e isso é coisa de ação ordinária. A ação preferencial não tem direito irrestrito a voto. Tá, Eduardo, mas por que o acionista preferencial abriria mão desse direito a voto? No mercado financeiro, como na vida, eu só abro mão de alguma coisa se eu ganhar outra coisa em troca. No caso das ações preferenciais, por abrir mão do direito a voto, elas vão ter algumas preferências. Essas preferências podem ser preferências conjuntas ou individuais. Por exemplo, uma ação preferencial, ela pode ter preferência no recebimento de dividendos. Como assim preferência no recebimento de dividendos? Ela recebe antes os dividendos e como a gente está tratando de ações negociadas em bolsa, ela pode receber lá no mínimo 10% a mais de dividendos. Com relação a quem? Com relação ao ordinário. Tá, Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Uma ação preferencial, ela abre mão do direito a voto irrestrito. Exatamente isso. Mas ela adquire algumas preferências, por isso que eu vou chamar ela de ação preferencial. Uma das preferências que ela pode ter é preferência no recebimento de dividendos. Esta preferência pode se dar no recebimento de mais dividendos. Vai receber no mínimo 10% a mais de dividendos que o ordinário. Logo, se o ordinário recebeu R$1, 1 pila de dividendo por ação, o acionista preferencial vai receber no mínimo 1,10. No mínimo 1,10. Então, o sujeito vai abrir mão do direito a voto para ganhar mais grana. E isso é racional em alguns casos.
Pensa comigo, Petrobras, por exemplo. A Petrobras tem um acionista que a gente chama de acionista majoritário, acionista controlador, que é o governo federal. Logo, ele que decide. Se tem alguma coisa em votação na Assembleia Geral, como ele tem o maior número de ações, ele vai decidir. Logo, qual a razão de eu ter direito a voto? Por isso que alguns investidores preferem comprar ações preferenciais. Outra preferência que o nosso acionista preferencial pode ter é a preferência na participação do acervo da companhia. Como assim, Eduardo? Imagina, quando a companhia acaba suas atividades, fecha as portas, seja por falência, enfim, ou vontade própria, a companhia fecha as portas, vende tudo que ela tem, vende todos os ativos e paga tudo que ela deve. Vendeu tudo que ela tinha, pagou tudo que ela devia. Se sobrar dinheiro, o primeiro a receber, o cara que tem preferência na participação do acervo da companhia é o preferencial. É racional, né? Pensa, putz, se a empresa quebrou é porque as decisões tomadas não foram as melhores possíveis. Então, neste caso, o preferencial poderia ter como preferência uma participação antes do ordinário no acervo da companhia. Atenção para fins de prova. Olha só. É e ou. Como assim e ou, Eduardo? Uma ação preferencial pode ter as duas preferências, pode conceder ao acionista as duas preferências ou uma ou outra. Pode ser as duas ao mesmo tempo ou uma ou outra. O mais comum é que seja apenas uma preferência, certo? Mas lá na prova lembra que é e ou. Eduardo, 2 pontos importantes, 2 perguntas. Primeiro, a limitação ao máximo de ações ordinárias e preferenciais que uma empresa pode emitir? Pensa comigo. Se você fosse um sócio fundador da empresa, está pensando em emitir ações, você preferiria emitir ações ordinárias ou preferenciais? Preferenciais, porque na preferencial você captaria o dinheiro, mas o acionista não teria direito irrestrito a voto. Por isso, olha só, o máximo de ações preferenciais que uma empresa pode emitir é 50%. A empresa vai emitir 1 milhão de ações. O máximo de preferenciais que ela pode é 50%. Já na ordinária, o máximo de ações ordinárias que uma empresa pode emitir é 100%. Como assim, Eduardo? Tem empresas, pessoal, que emitem somente ações ordinárias. Por exemplo, as lojas Renner, só ações ordinárias, o Banco do Brasil, a Cielo, a Magazine Luiza, a Vivara, todas essas empresas emitem só ações ordinárias. Ou seja, se há 100% de ações ordinárias, todos os acionistas têm direito a voto. E aqui vale a pena a gente destacar uma peculiaridade. Tem um pequeno grupinho de empresas negociadas lá na Bolsa que fazem parte de um grupo chamado de Novo Mercado. Para a empresa fazer parte do Novo Mercado, uma das condições que ela deve satisfazer é exatamente essa: ter 100% de ações ordinárias. Novo Mercado é o que a gente chama de um nicho de governança corporativa, de um segmento de governança corporativa, que são uma série de práticas e ações que a empresa deve adotar que servem para alinhar os interesses da empresa com os acionistas, por exemplo. O ápice da governança corporativa é o Novo Mercado, é a empresa que, teoricamente, trata melhor os seus acionistas. E para nós acabarmos, última informação, pensa comigo. Em situações normais, o nosso amigo aqui, preferencial, ele vai abrir mão do direito irrestrito a voto para ter mais participação nos lucros, por exemplo. Por isso que nós temos a seguinte regrinha. Se a empresa, olha só, a empresa que emitiu as ações preferenciais ficar sem pagar dividendos,
dividendos pelo prazo estabelecido no estatuto, que não pode ser superior a 3 anos. Olha só, uma empresa pode colocar no estatuto, se eu ficar 2 anos sem pagar dividendos, automaticamente a ação preferencial adquire direito a voto. Esse período do estatuto não pode ser superior a 3 anos. Ela não pode colocar lá 5 anos, 10 anos. Não, o máximo é 3 anos. Então, se uma empresa ficar sem pagar dividendo, pelo prazo estabelecido no estatuto, que não pode ser superior a 3 anos, o acionista preferencial ele adquire direito ao voto. E olha como isso é um mecanismo de proteção e faz todo sentido. O sujeito abriu mão do direito ao voto para ter mais lucro. Se ele não está tendo mais lucro, a empresa não está pagando dividendos, então ele passa a ter direito a voto. E esse direito a voto é transitório. Enquanto a empresa não estiver pagando dividendos, ele tem direito a voto. E restrito, a empresa começou a pagar dividendos, ele volta à sua condição de preferencial normal. Perfeito? É só um mecanismo de proteção. Aqui nesse videozinho a gente tem de 2 a 3 questõezinhas na prova. Primeira questãozinha de prova é a questão conceitual de ação, a menor parte do capital social de uma sociedade anônima, e outra questãozinha que cai muito em prova, o histórico é muito, muito grande, é essa diferença aqui entre ação ordinária e preferencial. Fica ligado e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente responde. Certinho? Até o próximo vídeo.